Fala, meus amigos! Nesse vídeo você vai aprender a fazer uma colagem ou imagem de urbanismo para assim você aplicar ao decorrer das matérias de urbanismo e também do TCC ou TFG de urbanismo. E não apenas só isso, as técnicas que você vai aprender ao decorrer desse vídeo, você consegue também aplicar em outros tipos de projeto, como museus, escolas, habitações, centros culturais e entre outros projetos. Até trouxe alguns exemplos para você observar que as técnicas que eu vou apresentar aqui são aplicáveis em vários projetos. Aqui nesse exemplo, o autor utiliza-se da mesma lógica que eu vou ensinar, no qual ele utiliza-se da edificação branca, contudo os elementos visuais são diferentes e esses elementos visuais que vão dar uma atmosfera de acordo com o projeto que você está representando. No caso aqui, você pode observar que possivelmente é uma escola onde os elementos visuais são essa escala humana mais artística, tem as texturas, tem a vegetação ali no final e assim por diante. Isso é bastante importante você notar que a mesma técnica, mas com outros tipos de elementos visuais, permite com que você faça essa experimentação na imagem para assim transmitir a atmosfera que você deseja. Até aqui eu trouxe outros exemplos para você observar que é a mesma linguagem, mas aplicada em outros tipos de projeto. E isso também é bastante benéfico, esse tipo de imagem, por conta que é uma imagem bastante fácil de fazer, por conta que ela consiste em uma exportação de uma imagem base do SketchUp, não precisa estar renderizado, nem aplicado nenhum tipo de material, apenas o sólido branco com as linhas e jogar lá no Photoshop e fazer a humanização lá dentro. E com isso faz com que seja uma imagem bastante simples e rápida para se fazer, o que é benéfico principalmente nós que somos estudantes ou profissionais de arquitetura e temos o tempo bastante limitado. E nessa aula eu quero ir além com vocês, além de simplesmente um tutorial ensinando vocês apertarem botões lá no Photoshop e mover texturas lá dentro e tal. Eu quero apresentar todo um processo que pode te ajudar quando você for conceber as suas próprias peças gráficas ou também as imagens, que para mim é bastante importante vocês terem a independência para fazer suas próprias peças gráficas sem depender ou ficar preso apenas a um único estilo que você vê na internet ou não. E dito isso, eu quero apresentar para vocês a etapa de estratégia, que é uma etapa bastante importante durante a elaboração de uma peça gráfica. E essa etapa consiste em 3 passos. O primeiro passo é destacar suas ideias, onde você vai dar destaque ou comunicar o que tem de valor no seu projeto, aquela solução mais importante, ou às vezes até a atmosfera do tema, ou até mesmo a materialidade que você adotou ao longo do projeto. E fora isso também, você também pode comunicar as soluções técnicas que não precisa apenas ficar limitado à imagem ou ao render, você pode comunicar e destacar o seu projeto em vários tipos de peça gráfica. Só cabe a você escolher o melhor meio para comunicar o que você deseja. Já o segundo passo é conhecer o território, que nada mais é do que você pesquisar, separar e analisar as referências que te ajude a comunicar o que você quer. Aqui no caso das referências, você não vai procurar qualquer tipo de referência, você vai procurar aquela referência que tem a ver com o que você deseja comunicar ou transmitir com a sua peça gráfica. Por fim, você planeja a composição, onde nada mais você vai decidir o estilo, as técnicas e os elementos visuais que você vai usar para representar e comunicar a sua ideia que você quer destacar. Essa etapa é bastante importante por conta que aqui você vai decidir se vai ser render ou se vai ser colagem, se você vai utilizar elementos mais realistas ou mais artísticos, se você vai utilizar um determinado software ou não. Essa etapa é bastante importante por conta que assim você já trilha o caminho que você tem que seguir ao longo da humanização e também da confecção da sua peça gráfica. E apresentado
os 3 passos que você deve seguir para assim conseguir comunicar o que você quer e também como você quer comunicar as suas ideias. Eu vou mostrar agora na prática como seguir esses 3 passos para assim você ter uma melhor ideia. E o primeiro passo, que é destacar as suas ideias, é que eu vou separar 2 itens para comunicar ao longo da imagem, que no caso é a atmosfera bem Paris e a intervenção na via no projeto urbano. Até vou mostrar a modelagem aqui para você ter uma ideia do projeto que eu fiz aqui. Aqui é um projeto fictício, não é um projeto realista, eu fiz com base na minha ideia mesmo, uma ideia qualquer, onde eu fiz algumas quadras com estilo bem Paris, com os prédios mais clássicos, com térreo bem ativo, até deixa eu ativar a camada de mobiliário aqui, para assim representar melhor a ideia de uma quadra ou um ambiente urbano bem Paris, que no caso, se você observar algumas imagens, normalmente em Paris tem essas quadras onde o térreo tem esses bares, cafés, restaurantes, onde as pessoas ficam do lado de fora e convivem uma com a outra aqui. Aí uma ideia foi essa questão de criar um ambiente bem Paris e clássico aqui na modelagem. Até você pode reparar até nos detalhes da edificação, com bastante ornamentação, com um guarda-corpo bem detalhado aqui, as janelas e assim por diante. E outra questão que eu vou comunicar na imagem é a questão da intervenção da via, onde no caso aqui nesse projeto, uma via de mão dupla, aqui eu transformei uma única mão e também numa única via, onde a outra via eu transformei em uma ciclovia e um canteiro separando a ciclovia da via que restou, para assim controlar melhor o trânsito aqui e até não ter nenhum perigo de o ciclista sem querer cair e o carro passar por cima, pá, e matar o cara. Eu acho que nem pode falar essa palavra aqui, senão você cancelou. O YouTube vai me cancelar aqui. Mas, contudo, essa é a minha intervenção, no caso a modelagem, onde eu fiz esse ambiente um pouco mais voltado para Paris e também uma linguagem mais clássica nas edificações e também a intervenção na via. Aí eu vou comunicar essas 2 questões na imagem, essa atmosfera mais clássica e parisiense e também essa intervenção na rua. Mas voltando ali, tendo em mente essa questão de que eu vou destacar essas 2 ideias, eu vou para o próximo passo, que é conhecer o território, onde eu vou separar, procurar e também analisar referências. E para procurar, separar e analisar referências, eu gosto de usar o painel semântico, ou também conhecido como mood board, onde nada mais você vai procurar referências em sites como Pinterest, Instagram, Behance e outros, e vai jogar para dentro de um site e também organizar todas as imagens que você separar. Aqui o importante é ter em mente que, como você delimitou o que você quer comunicar anteriormente, isso vai servir como filtro para você fazer a pesquisa nesses sites e assim evitar distrações que possivelmente esses sites te darão, principalmente com a quantidade de informações que possui. Aqui até vou te mostrar o mood board que eu fiz para essa imagem, onde eu separei diversas imagens aqui que tem a ver um pouco com o que eu penso em comunicar. Até aqui você pode ver uma gama, uma variedade de estilos. Aqui, por exemplo, é uma renderização, que também poderia ser uma alternativa, até por isso que eu gosto do mood board, que ele te dá uma oportunidade de você colocar alguns outros estilos aqui dentro, e assim você, às vezes, criar algumas conexões de ideias, como pegar uma imagem mais monocromática e misturar com talvez um elemento mais realista e assim por diante. Ele permite essa questão de conectar ideias e faz com que você consiga explorar e experimentar algumas coisas lá na humanização. Mas aqui no moodboard, separado uma quantidade X de imagens, normalmente eu tendo a separar uma ou 2 ou 3 para sintetizar a ideia que eu quero transmitir aqui. Por exemplo, eu vou separar essa daqui. Deixa eu pegar uma outra aqui, pode ser essa também.
E cadê uma outra que pode representar bem a ideia, que seria essa daqui? Que aí essas três imagens aqui seria uma síntese da ideia que eu quero, uma síntese do modo como eu quero abordar a ideia. Além disso, também analiso também outros elementos, como a paleta de cor, a escala humana, as texturas, se utilizam ou não, se utilizam mais cores e assim por diante, para se ter uma ideia inicial de como eu posso começar a definir o planejamento da imagem. Mas aqui no caso, nessa síntese dessas três imagens, você pode observar algumas características que depois eu vou utilizar, como o terra mais vivo, prédios mais brancos, enquanto que eu dou destaque para as outras questões mais importantes da imagem, como as vias, as vegetações, as escalas humanas e assim por diante. Que assim você consegue criar essa síntese visual e já começar a definir o modo como você vai representar as suas ideias, que nada mais é do que a terceira etapa ou o terceiro passo dessa etapa de estratégia, que é decidir os elementos e as técnicas e o estilo que você vai utilizar para comunicar o que você quer valorizar no seu projeto. Aqui no caso eu separei as técnicas e os elementos que eu vou utilizar para valorizar aquela primeira ideia lá de uma atmosfera bem Paris e a intervenção na via, que nada mais é do que a modelagem, ter bastante detalhes, principalmente nas edificações e também ter bastante imobiliário, como você pôde observar anteriormente quando eu te mostrei inicialmente a modelagem. Além disso, também defini uma ideia prévia da perspectiva, que depois eu posso modificar quando eu estiver definindo de fato o enquadramento da imagem, mas aí no caso seria uma perspectiva frontal mostrando a intervenção da via. Além disso, também utilizar aquela técnica onde eu deixo o edifício na cor branca e com linhas, enquanto que eu destaco a rua com cores ou texturas. Além disso, também eu posso posteriormente, com os outros elementos como escalas humanas e vegetação, ter características artísticas ou também fazer algumas experimentações para ver o que conversa melhor ou não com a imagem. Além disso, também definir a técnica, que aí no caso seria uma colagem, que vai ser muito mais fácil representar o que eu quero transmitir, que a renderização poderia ser um pouquinho mais trabalhosa, além também de demorar às vezes um pouquinho mais. Além também de ter uma ideia prévia da paleta de cor, que tende a ser um pouquinho mais clássica, valorizando bastante a cor marrom. E tendo isso em mente, esses elementos e técnicas, agora é só partir para a mão na massa e começar a preparação do arquivo base para depois criar as exportações necessárias para levar para a humanização lá no Photoshop. Então vamos colocar a mão na massa, que eu sei que é essa parte que você está interessada de criar lá no Photoshop a imagem. Com o arquivo base aqui, que inclusive eu vou disponibilizar para você esse arquivo base, além de outros elementos que eu vou utilizar ao longo dessa imagem, com ele aberto, a primeira coisa que faríamos é definir o nível de detalhamento que a modelagem teria, que aí é até aplicando isso para quando você for fazer a modelagem da sua intervenção. Aqui tem alguns pontos importantes para você ter consciência. Primeiro é que quanto mais detalhes tiver a modelagem, melhor será a humanização da imagem em si, por conta do nível de detalhe, e isso vai apresentar bastante riqueza visual para a imagem. Mas entendo também que muitas vezes o nível de detalhamento que inicialmente você possa imaginar para a modelagem pode ser limitada por conta do tempo que você tem para fazer tal modelagem. Assim, eu recomendo que você delimite uma área específica para fazer o detalhamento, principalmente na questão da intervenção urbana, que aí você capricha, principalmente na intervenção da rua, fazendo alguns detalhes para dar uma riqueza maior na imagem, enquanto que, por exemplo, as edificações seriam apenas sólidos quadrados. Mas quando você tiver bastante tempo para a modelagem, aí sim eu recomendo que você faça as janelas, faça as portas e assim por diante. Não precisa modelar internamente e tal, você só
vai lá e faz o sólido da janela e da porta e assim por diante, coloca mobiliário e entre outros elementos que dão uma riqueza maior para a sua imagem final. Mas, dito isso da modelagem e da importância dos detalhes que tem que ter na modelagem quando for necessário e quando conseguir também fazer isso, depois da modelagem finalizada, partiríamos para a determinação do enquadramento da cena. E é sempre bom lembrar aquela questão de quando a gente delimitou o que vamos comunicar e destacar na imagem, que aí no caso seria essa intervenção na rua, além também do ambiente bem Paris. Aí quando você for fazer a sua imagem, você delimita bem essa questão e assim transmite ela no enquadramento da imagem. E outra coisa importante do enquadramento é você definir a proporção da imagem, que aí você define se ela vai ser quadrada, se ela vai ser horizontal ou vertical, que isso tem um impacto bastante importante até para você conseguir delimitar bem o zoom que você vai aplicar na imagem, por conta que, dependendo do formato que você vai definir para a imagem, esse zoom vai trabalhar de uma forma em relação à proporção que você vai utilizar. Por exemplo, até eu utilizo bastante o V-Ray para delimitar a proporção ou formato da imagem, que aqui tem uma opção nessa rodinha aqui, onde você vê aqui o Render Output, desculpe o inglês, mas é péssimo o meu inglês, mas aqui você vem aqui nessa opção Aspect Ratio e vem aqui e dá um clique que vai ter várias opções aqui. Por exemplo, eu vou utilizar essa opção mais horizontal na imagem, mas dependendo do seu caso, você pode utilizar uma imagem mais quadrada. Aí você pode já observar que ele já modificou o zoom inicial que eu tinha utilizado, que aí ele até alongou mais a perspectiva aqui com essa imagem mais quadrada. E sempre tenha cuidado com isso daqui, que assim, que muitas vezes pode ser que você utilize outros softwares para fazer a imagem. Isso pode, aí você tem que lidar com isso lá no software que você for gerar o arquivo base para mandar lá para o Photoshop. Aqui eu vou voltar para a opção horizontal aqui, para assim ficar certinho. Até vou dar um clique aqui para voltar na imagem inicial, para assim não perder para não ter nenhum perigo de perder a perspectiva ou enquadramento que eu defini. Mas depois que você define o enquadramento certinho, com o ângulo, com um zoom específico e também com formato ou proporção da imagem, agora a gente começa as exportações dos arquivos base para o Photoshop. Aqui no caso desse exercício, eu vou criar exportações isoladas para o mobiliário, mas você não precisa fazer isso quando for o seu caso, por conta que às vezes o nível de detalhe que você possui na sua modelagem, quando você for fazer isso para o seu projeto, pode ser um pouquinho menor que o meu aqui. E assim, no meu caso, eu preferi criar diversas exportações com itens específicos para depois me ajudar lá no Photoshop. E até no caso, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho lá no Photoshop, por conta que quando eu jogar todas as camadas, vai criar uma sobreposição de camadas e vai ter uma sobreposição de um mobiliário sobre o outro, que depois eu vou ter que corrigir lá no Photoshop. Mas no seu caso, se você não tiver um nível de detalhe muito alto, na modelagem você pode já inserir ou exportar tudo de uma só vez. Mas aqui no meu caso eu vou exportar isoladamente cada item. E para começar a exportação, a primeira coisa que faremos aqui é modificar o estilo da imagem que está aqui no SketchUp, que por enquanto está nessa opção padrão aqui, que vem como sobreado com texturas. Às vezes não pode estar mostrando aqui, mas não tem problema algum, por conta que eu vou vir e modificar aqui nesse menu de estilos. E aqui eu vou vir em editar, e aqui nessa segunda opção de configurações de face, eu vou selecionar essa opção aqui, que é exibir em modo de linha oculta, que ele vai transformar toda a imagem em linhas pretas
e sólidos brancos. E fora isso também, eu vou começar a mexer no menu de etiquetas, onde eu vou excluir, ou no caso, ocultar o mobiliário do carro e também o mobiliário da iluminação, para assim só manter a arquitetura e a intervenção urbana presentes aqui visualmente, para assim exportar inicialmente só essa imagem aqui. E para criar essa exportação, antes mesmo de ir lá, é bom você conferir outros aspectos aqui, por exemplo, vindo aqui nessa opção de configuração de arestas. Sempre observe se essa opção de perfis está ligado ou não. Que eu vou dar um clique aqui e você vai observar que as linhas vão ficar mais fortes aqui. Contudo, eu vou desligar aqui por conta que eu não vou querer esses perfis ligados para essa camada específica aqui da arquitetura e do urbanismo. Mas criada e separado certinho o que vai ser visto ou não, agora sim eu vou vir aqui em arquivo, vou vir em exportar e gráfico 2D, no qual eu vou criar uma pastinha específica para as exportações que eu vou fazer aqui. Eu vou dar um clique aqui, novo, pasta imagem urbanismo. Opa, imagem urb. E prontinho. Agora eu vou vir aqui e aqui em modelagem eu vou colocar 01 arquilinha. É sempre bom você organizar a nomenclatura dos arquivos. E além disso também, sempre certifique para ver se está em PNG aqui no tipo. E além disso também você vai vir aqui em opções e ver se primeiro o fundo está marcado como transparente. Aqui você pode deixar também marcado. E além disso também você vai observar a largura e altura. Aqui é bastante importante você ter uma noção de quanto que você vai colocar aqui. Aqui eu vou colocar 9999, que é o máximo permitido do SketchUp. Mas, se caso você estiver com um computador menos potente, eu recomendo você diminuir aqui, por conta que quanto mais pixels lá no Photoshop, mais pesado o arquivo. E sendo mais pesado o arquivo, mais chance de travar o Photoshop, se caso o seu computador não for muito potente. Então, sempre tenha consciência disso daqui quando você delimitar a largura ou a altura. Aqui eu vou dar um OK, e dando OK ele vai criar a primeira exportação do arquivo. E criada a primeira exportação, agora é só continuar com as demais. Contudo, aqui uma questão bastante importante, principalmente nessa camada, assim por dizer, da arquitetura e do urbanismo, que lá no Photoshop uma coisa útil que vai ser é se caso cada elemento desse tivesse uma cor específica para assim facilitar a nossa vida quando for fazer a seleção. Aqui está tudo branco, mas tem uma técnica que você pode utilizar para cada um desses elementos ficar com uma cor específica. A primeira coisa que você vai fazer é vir nesse configurações de face e voltar para exibir sombreado com texturas, que aí ele vai mostrar essa opção aqui. Aí às vezes pode ser que quando você modelar esteja com cores já aplicadas a algumas texturas, senão você vai estar todo branco aqui como o meu. Além disso também, depois de definir essa opção, você vai vir aqui em etiquetas e vai vir nessa opção de detalhes. Você vai vir aqui em cor por etiquetas, que aí vai ficar todo colorido aqui, que aí depois vai ajudar bastante a gente lá na seleção do Photoshop em selecionar uma determinada área na imagem. E com isso eu vou fazer a exportação desse arquivo, vou vir aqui exportar e fazer aquele mesmo processo que eu vou selecionar isso daqui e só modificar para a cor. E prontinho. Agora, continuando a exportação, só para você ter uma ideia prévia, ou no caso ter uma outra ideia de exportação, por conta que às vezes também teremos que utilizar aquele menu opção de profiles lá, por conta de que quando for elementos mais circulares ou esféricos, a opção apenas das arestas não vão ser úteis. Aqui eu vou voltar em estilos, vou voltar nessa opção de linhas. Aqui você já pode ter uma ideia de que nessa parte aqui
onde está a lâmpada no poste de luz, ele não mostra as arestas aqui dessa lâmpada. E sendo assim, eu tenho que vir aqui nessa opção e ativar essa opção de perfis para assim criar o contorno necessário. Além disso, está o 2 como padrão do Photoshop ou do SketchUp, que eu vou modificar para 1 e vou dar um clique aqui em arestas, só para você notar a diferença entre os profiles e as arestas, que aí no caso as arestas é de toda a face, no caso, existente na modelagem do SketchUp, enquanto que o Profiles é no objeto em si, e principalmente nos objetos circulares, onde as arestas não atuam. Aí, no caso, é só exportar essa camada de iluminação e nomear certinho ela aqui, e prontinho. Assim, você continua com os outros elementos aqui, se caso for necessário na sua modelagem. Além disso, eu vou disponibilizar todas essas exportações para você, para assim você já utilizar, não ter esse trabalho de ter que exportar um por um aqui. Mas você faz essas exportações necessárias para o seu caso. Mas criado essas exportações, agora é só abrir o Photoshop para a mágica começar a acontecer. Com o Photoshop aberto, eu vou vir aqui nessa opção de abrir para assim abrir o arquivo base que vamos utilizar para começar a realizar a humanização aqui no Photoshop. Vou vir aqui, opa, não é nessa pasta não. Aqui, colagem de urbanismo, imagem base, e vou selecionar essa primeira opção aqui das linhas. Ele vai abrir aqui, e é sempre bom você ter uma noção inicial da área de trabalho do Photoshop. Aqui no caso, você pode notar certas diferenças em relação à sua área de trabalho, principalmente em relação ao menu de camadas, que normalmente eu deixo ele aqui isolado por conta da possibilidade de expandir toda essa área aqui para assim, caso eu tenha um arquivo de inúmeras camadas, ser mais fácil de identificar e também organizar aqui. Se caso o seu não estiver aqui, que possivelmente não estará, você fará o seguinte, normalmente ele vai estar mais ou menos em algum local desses ícones aqui, e para colocar ele naquela posição que antes estava, eu vou clicar e arrastar ele para dentro da área de trabalho aqui, eu vou dar um clique para expandir o menu de camadas e vou clicar e arrastar até a aba lateral direita para assim ficar expandido aqui. Se você quiser salvar essa área de trabalho para assim já deixar salvo o menu de camadas aqui, você pode vir nessa opção de janela, vir aqui em área de trabalho, nova área de trabalho e dando um clique aqui vai aparecer esse novo menu e aí você renomeia aqui para assim deixar salvo e toda vez que você quiser você pode vir aqui, janela, área de trabalho e selecionar a área de trabalho que você acabou de salvar. Outra coisa bastante importante para introduzir aqui é ver se aqui está em objeto inteligente ou não. Quando você cria ou abre um arquivo, normalmente sempre vai vir como camada rasterizada, que é essa opção onde o retângulo aqui da camada está sem nenhum ícone, mas quando eu converto essa camada em objeto inteligente, que é um modo como eu recomendo você trabalhar com as camadas aqui dentro do Photoshop, por conta que quando você trabalha com o objeto inteligente, você pode aumentar e diminuir a imagem sem nenhuma perca de resolução. Diferente da camada rasterizada, que se você aumentar e diminuir a imagem, você vai perder e distorcer a imagem. E sendo assim, sempre bom você converter em objeto inteligente tudo que você inserir aqui. Vou vir aqui, botão direito, converter em objeto inteligente. Contudo, essa conversão de objeto inteligente pode causar uma perda de tempo desnecessário. E para isso, você pode vir nessa opção de editar, vir aqui em preferências e aqui em geral. E aqui vai abrir uma nova aba do Photoshop e aqui você pode observar algumas opções como primeiro, sempre criar objetos inteligentes quando você inserir qualquer imagem dentro do Photoshop ou arquivo. Aí você, se caso não estiver habilitada essa opção, eu recomendo que você habilite. E outra opção que eu recomendo que você habilite é essa questão de redimensionar a imagem inserir, que quando você insere qualquer tipo de imagem, ele meio que já vai vir com a opção de você
determinar o tamanho que você já quer para a imagem. Aí eu recomendo também você habilitar essa opção, mas eu vou dar um OK aqui, por conta que agora vamos trabalhar com a organização inicial do arquivo. Essa parte vai ser um pouquinho chata e também bem maçante, por conta que eu gosto inicialmente de organizar o arquivo, criar os grupos específicos que eu vou editar cada elemento, ao invés de criar um por um, pois assim o processo fica um pouco desorganizado e não te dá uma linha clara do que você vai fazer ou não. Assim, eu sempre prefiro organizar o arquivo inicialmente para depois, de fato, começar a criação criativa aqui no Photoshop. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é renomear esse arquivo para linhas, que vai ser a camada mais importante, base, que exportamos lá do SketchUp para mim. E além disso, agora eu vou trazer os outros PNGs que eu exportei, que no caso são esses daqui. Aqui eu vou clicar e arrastar para dentro. Ok, vou vir aqui, eu vou ter que selecionar e dar um Enter ou clicar nessa setinha para aceitar todos os itens aqui. Fora isso também, enquanto eu insiro esses arquivos aqui, você pode notar que aquela marca d'água que estava lá no SketchUp veio junto com a imagem. Assim eu vou ter que retirar essa marca d'água dos dois lados da imagem. Além disso também, esse céu, o fundo, está um pouquinho esmagado, um pouquinho perto demais das edificações, e assim eu prefiro aumentar um pouquinho isso daqui para assim ficar mais bacana e ter uma área de respiro maior aqui no fundo. Além disso, eu vou vir agora aqui em linhas e jogar ele lá para cima. E além disso, também eu vou selecionar todos de uma vez, apertando o Shift. E vou vir nessa opção de criar grupo aqui nessa pastinha, para assim criar o primeiro grupo que eu vou utilizar aqui no Photoshop, que é o grupo de arquivos bases. Aqui, bases, ok. Mas, feito essa primeira criação de grupo aqui, agora eu vou começar a redimensionar a imagem aqui para aumentar o fundo e além também de tirar essas marcas d'água aqui. E o primeiro truque aqui, para facilitar a vida, para fazer esse redimensionamento da imagem, é habilitar as réguas aqui. Se caso não estiver habilitado para você, você só aperta Ctrl R que vai habilitar. Você vai dar um clique e segurar com o botão esquerdo e trazer ele para o limite da primeira marca d'água aqui. E vou fazer o mesmo processo agora para a segunda marca d'água aqui, para assim facilitar o corte da imagem com a ferramenta que vamos utilizar para aumentar o fundo e também já para cortar essas marcas d'água. E essa ferramenta é a ferramenta de corte aqui do Photoshop. Você vai dar um clique, que até no caso ela já veio na proporção que eu vou utilizar para redimensionar a imagem. Contudo, quando você sempre seleciona sempre que você seleciona essa ferramenta, vai vir nessa opção de resolução L-lado, que ela vai te dar uma flexibilidade maior para você aumentar a imagem de acordo com o tamanho que você deseja. Mas eu vou voltar ali na opção de 2x3, que vai ser a proporção que eu vou utilizar, e normalmente às vezes pode ser que ele venha com os lados invertidos, onde o maior lado está na vertical, enquanto que o menor está na horizontal. Aí é só dar um clique aqui que ele vai inverter os lados. Aqui no caso eu vou só puxar para cá, para ler a guia que eu acabei de delimitar, e também aqui. Contudo, ficou essa arinha bem pequena aqui, transparente, aí é só clicar e arrastar para cima, ou para baixo no caso, eu aperto o Shift para travar o eixo no eixo vertical, para assim você não ter o problema de ter um pouquinho da marca d'água quando você mover a imagem. Aqui eu vou dar um Enter, para assim já ficar tudo certinho aqui, para agora partir para a parte da organização da imagem, onde vamos agora criar os grupos de cada elemento específico que vamos editar aqui dentro do Photoshop. E agora, para continuar a organização do arquivo, eu vou criar diversos grupos para cada elemento específico que eu vou humanizar aqui dentro do Photoshop. Eu vou criar diversas pastinhas aqui e renomear elas aqui. Aqui no caso, eu vou fazer o seguinte. Aqui em cada camada específica aqui, eu vou criar uma seleção específica da área que eu vou querer
eu vou criar uma seleção específica da área correspondente a cada item desse, para assim criar uma máscara para facilitar depois a inserção dos arquivos que eu vou utilizar na harmonização dentro do grupo. E para isso eu vou utilizar a ferramenta de varinha mágica. Aí na ferramenta de varinha mágica você vai selecionar o arquivo base, que no caso é a linha, e vou dar um clique aqui nessa área do fundo aqui. É também bastante importante você ter uma ideia aqui nessa barra horizontal se o adjacente está habilitado ou não aqui, que isso vai fazer com que, dependendo da área que você vai selecionar aqui no Photoshop, ele vai selecionar as áreas semelhantes de cor para você. Por exemplo, se eu dar um clique aqui nessa cor branca, ele vai selecionar todo o elemento branco existente no Photoshop, ou no caso, na camada que você estiver selecionando. Eu vou dar um Ctrl D para sair da seleção e vou retornar aqui para a seleção do fundo. E selecionado o fundo, agora eu vou criar uma máscara nessa camada do fundo. E para criar essa máscara, eu vou vir aqui nessa câmera fotográfica que ele vai criar a máscara aqui para o grupo, que aí no caso você pode observar nesse retângulo que tem a cor branca e a cor preta, que significa que cada elemento que eu colocar dentro desse grupo aqui, onde está branco aqui nesse retângulo, vai deixar visível, enquanto que onde está preto vai deixar escondido. Por exemplo, se eu viesse aqui e colocasse uma cor sólida qualquer, como a cor branca aqui, você pode notar que a cor branca está apenas aplicada à área que está branco aqui no retângulo. Mas continuando aqui, agora eu vou criar uma área, vou criar a seleção da rua, que aí no caso é essa daqui. Opa, eu não desabilitei o adjacente, eu liguei ele no caso. Aqui eu vou criar e pronto, e assim eu sigo a fazer a seleção de cada elemento que eu vou humanizar aqui no Photoshop. Aqui na calçada, uma questão importante é você sempre na varinha mágica está habilitada essa opção de adicionar seleção, que ela vai permitir com que você faça diversas seleções ao mesmo tempo, sem que perca a seleção anterior que você fez. Mas selecionado aqui a calçada, agora é só criar a máscara aqui. Criado todas as máscaras necessárias, agora vamos para a nossa dor de cabeça, que é o mobiliário. Para isso eu vou selecionar todos os itens aqui que correspondem ao mobiliário, que no caso seria as camadas, e jogar para dentro aqui da pasta de mobiliário. Aí você vai notar um pequeno probleminha, como eu havia comentado anteriormente lá na modelagem, que no caso cada camada, ou no caso algumas camadas, estão se sobrepondo às demais, como a cadeira aqui está na frente da iluminação, cadê outra aqui? Essa parte aqui está na frente dessa, e assim por diante. E isso se dá por conta da questão de que eu exportei isoladamente cada elemento do mobiliário urbano, e isso dá um pouco de dor de cabeça para me resolver agora aqui no Photoshop. Aí, no seu caso, possivelmente, quando você estiver fazendo a sua imagem, você não terá esse problema, porque creio que você vai exportar tudo de uma só vez para evitar que tenha esse trabalhinho a mais aqui no Photoshop. Mas aqui eu vou fazer o mesmo processo inicial aqui dentro do grupo de mobiliário, que é criar um grupo específico para cada item aqui. Que aí, no caso, é um item para um grupo para iluminação, outro para os bancos, barreiras e assim por diante. Separado cada item específico aqui, agora vou fazer um processo inverso de criar uma máscara aqui em relação à outra máscara que havia criado anteriormente. Que aqui, nessas máscaras, eu utilizei uma seleção específica de determinada região para assim criar a máscara que eu desejo. Aqui no caso eu vou criar uma máscara do zero, que aí quando eu dou um clique aqui embaixo cria um retângulo totalmente branco, ou seja, tudo que eu inseri dentro dessa camada estará visível. Contudo, eu vou apagar, ou no caso esconder determinadas áreas de cada camada assim para consertar esse problema de sobreposição.
Assim eu posso fazer um por um aqui, por exemplo, que aí no caso o primeiro item seria a iluminação, que aí você vai observar onde se está criando zonas de conflito entre um item da camada abaixo, que no caso seria essa camada do arquitetônico e do urbano, e com a camada da iluminação, que aí você pode observar que seria nesses canteiros que existem ao longo da calçada. E para isso, a gente vai utilizar uma técnica aqui, que é criar uma seleção e pintar a máscara de preto para assim conseguir esconder essa área que está em conflito. E com isso tem diversos modos com o qual você pode pintar a máscara. A primeira seria o brush, mas eu não vou ensinar o brush inicialmente aqui para vocês, por conta que o brush aqui seria mais trabalhoso. Contudo, tem uma outra técnica que é utilizar o laço poligonal aqui, que eu vou pegar esse laço aqui, se caso não estiver ativado, você pode dar um clique, segurar e vir nessa terceira opção aqui. Aí certifique-se de que essa área do adicionar a seleção esteja habilitada por conta daquela questão de conseguir fazer várias seleções ao mesmo tempo, e agora é só sair selecionando a área que você quer esconder da camada de iluminação. Criado todas as seleções das áreas de conflito entre uma camada com a outra, agora vamos pintar essa máscara de preto, que aí tem diversos modos. O modo mais rápido aqui seria utilizar o Alt Backspace. Contudo, sempre bom certificar se esse primeiro quadrado aqui está na cor preta ou não, que aí você olha certinho aqui, no caso está na cor branca, eu posso vir aqui e alternar a cor aqui para o preto. Contudo, pode ser que às vezes você esteja utilizando já alguma cor, aí no caso você pode vir e dar um clique aqui que ele vai resetar para as cores padrões branco e preto, e aí você só modifica a cor aqui para o preto. Aí no caso é só apertar o Alt Backspace, que aí você vai observar que vai esconder as áreas de conflito que existia antes entre uma camada com a outra. Eu vou dar um Ctrl D e continuar agora com as outras camadas aqui. Aqui é bastante importante para você notar as sobreposições existentes aqui, que aí você pode olhar que essa camada de bancos está criando uma sobreposição com a camada de iluminação e também em algumas áreas está criando uma sobreposição com esses canteiros existentes na calçada. No caso dos canteiros, tem uma técnica que você pode utilizar que será bastante útil, que é usar a seleção existente dessa máscara para assim ocultar ou esconder essas áreas de conflito entre as floreiras e os bancos com o canteiro existente. E para isso eu vou dar um clique com Ctrl aqui, que aí ele vai selecionar certinho aqui para nós. E além disso também, mas se você observar aqui melhor, ele está selecionando a área em branco, contudo eu quero a área em preto. E para isso eu posso vir aqui com a seleção do laço poligonal ativada, dar um clique com o botão direito e vir aqui em selecionar o inverso. Cadê? Se está ativado ou não. Aqui em cima, selecionar inverso. Aí sim ele vai selecionar as áreas em preto aqui. E agora eu vou utilizar a ferramenta de brush para pintar essas áreas que estão em conflito entre o canteiro e as floreiras e bancos. E para isso eu vou ativar a ferramenta de pincel, dando um clique aqui, que aí a primeira coisa importante para você fazer é, se caso o Caps Lock estiver habilitado, você desabilitar ele para assim mostrar a ponta do pincel aqui. Aqui é um pincel que eu estava utilizando anteriormente, mas eu vou dar um clique com o botão direito aqui. Eu não recomendo muito utilizar essa aba aqui do superior do Photoshop, mas se você dar um clique no botão direito, ele vai aparecer as opções dos pincéis existentes aqui dentro do Photoshop. Eu vou aqui em pincéis gerais e selecionar essa opção aqui. E se caso você quiser aumentar e diminuir o tamanho dele com o mouse e teclado, você pode apertar o Alt e mover para a direita ou para a esquerda para você conseguir aumentar ou diminuir o tamanho dele.
E agora eu vou caçar as sobreposições aqui e pintar essas áreas de preto, como aqui, cadê? Aqui, opa, não estou pintando a camada de iluminação, é bom ter reparado nisso, mas agora sim vou selecionar a máscara de banco e vou começar a pintar aqui. E vou pintando essas áreas determinadas aqui. Feita essa correção das áreas de conflito entre os bancos e os canteiros, agora eu vou corrigir essas áreas de conflito entre os bancos e a iluminação. E para isso eu vou seguir quase a mesma lógica, que é pegar a camada de iluminação, apertar a varinha mágica, selecionar o fundo da imagem e inverter a seleção para assim agora selecionar apenas o mobiliário aqui, do caso dos postes de luzes, e agora vim aqui na camada de bancos e corrigir as sobreposições entre os bancos e a iluminação e pintar a camada da máscara de preto para assim corrigir esses errinhos aqui. Feita essa correção dos bancos, agora é só seguir com as demais camadas para criar essa correção das áreas de conflito. E depois de criado essa correção das áreas de conflito, aí sim vamos entrar na humanização da imagem. Feito toda a correção e organização, agora sim vamos partir para a humanização da imagem, que é a parte que você está mais esperando. E você verá que é uma imagem muito rápida de se fazer, até você vai ficar com a cara no chão e pensar, pô, tudo isso antes para fazer uma imagem que normalmente pode levar 10 ou 15 minutos para fazer? Sim, mas esse processo é muito importante de se fazer, porque a partir dele você vai conseguir delimitar muito bem o que você quer comunicar e como você vai fazer isso, e quando você sabe isso antes de partir para dentro do Photoshop, você já tem um direcionamento muito melhor definido do que jogar a imagem dentro do Photoshop e decidir ao acaso o que você vai fazer ou não com a imagem. Assim, é bastante importante ter essas etapas anteriores, como a definição da estratégia, a organização dentro do Photoshop. Isso vai te ajudar muito quando for fazer a parte da humanização. E a primeira coisa que vamos fazer aqui é modificar a cor dessas linhas aqui e também aumentar um pouquinho a nitidez de algumas linhas aqui que estão bastante fraquinhas. E a primeira coisa que eu vou fazer é aumentar essa nitidez das linhas. E para isso eu vou utilizar uma camada de ajustes aqui do Photoshop, que é o ajuste de níveis, que eu posso vir aqui nessa opção aqui, que tem uma bolinha onde está meio cheia e meio vazia, e vir nessa opção de níveis. E aqui nessa opção de níveis tem essas 3 setinhas aqui. E aí, no caso, eu vou vir nessa segunda aqui, que vai permitir com que aumente a nitidez. Eu vou puxar para o lado direito um pouquinho, você vai observar que a nitidez e a força das linhas vai aumentar. Se eu puxar mais para cá, você vai ver que vai ficar bem nítido as linhas. Mas, contudo, eu vou controlar aqui para 1,50 e 6 está ótimo aqui, que deixa bastante nítido as linhas da imagem. Além disso, também eu só quero que aplique na camada das linhas. E para isso eu vou vir aqui e clicar nessa opção aqui, que aí ele vai vincular esta camada de ajuste apenas à camada de linhas. E fora isso agora, antes de determinar a cor das linhas, eu vou pegar a paleta de cor que eu defini para esse projeto, para assim utilizar ela como referência aqui. Aqui no caso eu vou vir nos freebies que eu vou disponibilizar para vocês, com escalas humanas, fundos, pincéis de Photoshop, texturas e assim por diante, e pegar esse arquivo de paleta de cor. Aí eu vou dar uma diminuída nele aqui, até no caso entrou na camada base aqui, e pronto, eu vou dar um OK, e jogar isso lá para cima, para assim ela ficar acima de tudo, e jogar aqui bem no cantinho para utilizar como referência. E agora, para trocar a cor dessas linhas, vai ser bastante simples. Eu vou criar uma camada de ajustes de cor sólida. Para isso, eu vou voltar aqui nessa bolinha e vir nessa opção de cor sólida, que aí ele vai delimitar uma cor, que aí no caso eu até vou selecionar com conta-gotas essa cor aqui.
Mas aí você observa que tudo ficou marrom, os prédios, as linhas, o branco que havia antes. E como corrigir isso daqui? E no caso aqui, eu vou utilizar os modos de mesclagem que há no Photoshop, onde está essa opção de Normal. Você dá um clique aqui e vem aqui nessa opção de divisão, que ele vai deixar totalmente colorida as linhas das edificações e do urbanismo. Até no caso, as linhas do mobiliário está em preto, que também já posso fazer essa modificação. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, que é só vincular para a camada de linhas, onde eu posso agora apertar Ctrl Alt G, que vai fazer a mesma função que antes eu fiz dentro daquele menu. Aqui eu posso dar um Alt e clicar e jogar essa camada lá para cima. E vou fazer a mesma coisa apertando Ctrl Alt G para se vincular essa camada de cor sólida apenas ao mobiliário. Até eu posso colocar uma corzinha mais fraca aqui, pode ser esse marronzinho aqui, até para dar uma divergência entre o mobiliário e também as edificações. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar essa camada de carros e jogar ela aqui para cima, por conta que eu vou trabalhar o carro de modo isolado depois. E feito isso, agora vamos partir para o próximo passo, que é a inserção de um fundo aqui na imagem. E para isso eu vou selecionar o grupo do fundo e vou vir ali na pasta de fundos que eu disponibilizei para vocês. E aqui tem 4 opções de fundo, mas fique à vontade para escolher qualquer um e experimentar um de cada vez. Aqui no caso eu vou selecionar esse 20, que vai ser o melhor na minha opinião. E prontinho, até no caso veio abaixo da camada de fundo. Aqui no caso eu vou dar um Enter e prontinho. Até no caso eu vou jogar essa camada para cima, por conta que o branco está se sobrepondo a uma determinada área do fundo aqui. Vou dar um Ctrl T para aumentar a imagem, por conta que esta imagem aqui veio pequena. Aqui eu vou aumentar um pouquinho e prontinho. Eu vou até aumentar até aqui nos limites da imagem e vou dar um Enter. E aqui eu vou jogar o fundo para dentro do grupo do próprio fundo. Aqui eu vou organizar e posicionar certinho. Eu vou dar um Ctrl T novamente para assim organizar certinho o posicionamento da imagem. Aqui no caso eu quero até pegar as nuvens que existem no fundo para assim ficar mais bacana aqui. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para essas nuvens ficar um pouquinho acima da edificação. Deixa eu vir aqui e vou editando certinho aqui até que chegue num resultado bacana. Aqui no caso, deixa eu vir aqui para assim também não mostrar as montanhas que existem no fundo. Aqui eu vou dar um OK. E prontinho. Até no caso a imagem ficou com bastante ruído, mas eu posso vir aqui em opacidade e dar uma diminuída aqui para assim ficar um pouquinho mais leve os ruídos que contém na imagem. Além disso também, se você notar, é uma imagem de fundo bastante artística, que é para conversar bastante com a ideia que eu quero comunicar, que é aquela atmosfera bem Paris e clássica, além também da questão da intervenção da rua, que aí entra em segundo plano, mas esse fundo vai conversar muito melhor com a questão da ideia de Paris e com a questão da ideia clássica que a imagem possui. Mas feito isso, o fundo praticamente está finalizado. Se caso você quisesse colocar uns passarinhos, testar outros tipos de fundo, fique à vontade para experimentar e também fazer com que sua imagem fique mais vívida, mas também tomando cuidado para não colocar um excesso de informação excessivo para assim não destacar o que você deseja. Agora, partindo para o próximo passo da humanização, seria humanizar as ruas, a ciclovia e também a grama, que no caso a gente vai utilizar uma técnica que já utilizamos anteriormente, que é colocar cores sólidas para destacar cada item específico aqui que eu separei. Que aí no caso o primeiro seria a rua. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é expandir isso para baixo, para assim a camada de ajuste de cor sólida já vir dentro do grupo. Aqui eu vou voltar para essa bolinha e vir aqui nessa cor sólida e selecionar esse cinzinho aqui
e prontinho. Aqui no caso eu posso fazer o seguinte, diminuir um pouco a opacidade para assim ficar menos chamativo, e aqui 53 está bom. Aqui a mesma coisa com a ciclovia, criar uma camada de cor sólida, antes sempre se certifique de colocar a setinha para baixo, para assim já cada camada de ajuste vir dentro do grupo específico, cor sólida, e vou vir nesse rosinha aqui. E também vou fazer a mesma coisa, diminuir a opacidade para assim não ficar chamando muita atenção esse rosa. Aqui eu vou minimizar, ou no caso é minimizar, e agora voltar agora para a grama, que aqui é a mesma coisa, mas colocar a setinha para baixo, vim aqui em cor sólida e agora selecionar esse verde aqui, que ficou extremamente forte, mas eu posso vir aqui em opacidade e diminuir a opacidade dele até ficar num tom bacana. 30 tá ótimo. Agora eu vou minimizar aqui para partir para a próxima etapa, que é a calçada, onde vamos colocar uma textura para representar aquelas calçadas mais antigas, que normalmente tem aquelas ruas de paralelepípedo ou pedra portuguesa. Aí eu vou colocar uma textura para dar uma representada um pouco nisso, que é normalmente uma calçada bastante presente nas ruas de Paris. E com isso, eu vou vir novamente lá naquela pasta que eu disponibilizei e vou vir aqui em texturas. Aqui eu deixei 4 texturas para você, aí você pode testar cada uma dessas para você ver qual que fica mais bacana ou não. Eu vou selecionar essa pedra número 1 aqui e prontinho. Aqui no caso, eu vou rotacionar ela aqui, vou apertar o Shift para travar no eixo de 90 graus. E prontinho, agora eu vou jogar ela um pouquinho, diminuir, no caso, o tamanho dela, para assim ficar mais compatível. E além também da possibilidade de multiplicar ela aqui, para assim criar uma textura mais grande, para assim depois manipular ela de acordo com a perspectiva existente da calçada. Aqui eu vou dar um Enter para determinar o fim da edição. Aqui no caso eu vou selecionar ela, dar um Alt e copiar a imagem aqui, até no caso sair um pouquinho aqui, até eu posso jogar ela um pouquinho para cima do mobiliário, até nem precisa, vou ocultar o mobiliário para não atrapalhar. Aqui vou fazer agora, pegar essas duas texturas e jogar lá para o lado e mover certinho aqui. Prontinho. Agora eu vou pegar essas 4 aqui e jogar elas para cima. E prontinho. Deixa eu ver se está tudo ok ou não aqui. Aqui, pronto. Agora eu vou transformar essas 4 texturas em objeto inteligente para assim unir todas as todas as 8 texturas para assim agora começar a edição da textura de acordo com a perspectiva existente da calçada. E para isso eu vou apertar o Ctrl T. E aqui a primeira opção que eu vou fazer é clicar com o botão direito sobre a imagem e vir aqui nessa opção de distorcer. Dando um clique nela, eu vou abaixar essa parte aqui, que você vai ver que a textura meio que vai ficar espremida. Feito isso agora, eu vou clicar novamente com o botão direito e vir aqui nessa opção de perspectiva, na qual eu vou utilizar esses pontos aqui nas extremidades ou diagonais. Eu vou clicar e jogar isso para cá, vou jogar agora isso para lá, para assim estender mais a textura, para não ficar tão espremida. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para estender e novamente aqui. Agora eu vou dar um outro clique, ou até no caso eu vou mover essa textura para cá, mas aí eu vou dar um outro clique aqui para distorcer, para abaixar ela novamente, para assim ficar de acordo com a perspectiva. Agora novamente eu vou vir aqui em perspectiva, dar um zoom aqui para ficar certinho e dar uma maior área para manipulação dessa perspectiva. Vou fazer a mesma coisa, estender um pouquinho aqui para assim ficar melhor aí manipulação. Vou vou aumentar agora aqui ao fundo e vou fazendo essas edições aqui. Prontinho, agora eu acho que a perspectiva está boa. Agora eu vou jogar essa camada para dentro da camada de calçada. Agora, aqui no caso, dá para observar um pequeno detalhinho aqui, que essa parte ficou em branco ainda. Aí com isso eu vou ter que aumentar um pouquinho mais ainda a perspectiva aqui.
Vou dar um Ctrl T. Nunca aumente a imagem quando você estiver com a perspectiva ativada ou ter editado a perspectiva assim, que aí ela vai ficar totalmente distorcida. Eu vou dar um Ctrl Z, aí você sempre aumenta ela na perspectiva para se ficar certinho. Aqui deixa eu dar um zoom, prontinho. E prontinho, que aí vai ficar um pouquinho mais natural. Não fica totalmente realista, mas não é esse o nosso objetivo. E além disso também, ao inserir a textura, dá para observar que essa textura está chamando muita atenção e também não conversando muito bem com o restante dos elementos. Com isso, eu vou vir aqui a opacidade, diminuir um pouquinho a opacidade dela para deixar um pouquinho mais fraco e conseguir uma melhor conversa com todo o restante dos elementos. E agora, para continuar com a imagem, agora vamos partir para a vegetação e a inserção das pessoas. Eu vou iniciar pela vegetação, e aqui na vegetação teria inúmeras formas para fazer a vegetação. Poderia ser árvores em PNG, árvores mais artísticas e assim por diante. Aqui eu vou preferir por utilizar os brushes por conta que é uma forma mais rápida de representar as árvores, além também de que as árvores existentes ou inseridas nesse projeto seria um objeto em segundo plano. Assim, para não chamar muito a atenção da imagem, também para não carregar visualmente a imagem de informação e mostrar também melhor a intervenção, eu vou criar com brushes e também deixar essas árvores um pouquinho mais transparentes para assim não chamar muito a atenção. E para isso, para criar essas árvores em forma de brush, a primeira coisa que você deve fazer é criar uma camada para o brush de árvore. Aqui no caso eu vou jogar para a vegetação e além disso também eu vou colocar imprimir um P por conta que vai representar que seria as árvores em primeiro plano aqui, que aí no caso eu vou criar uma camada específica para cada árvore aqui, para cada árvore em cada plano existente aqui. Aqui o primeiro plano, o segundo plano e aqui o terceiro plano da imagem. Mas dito isso, agora eu vou acessar a ferramenta de brush e apertando o B e dando um clique no botão direito, eu vou vir nessas opção aqui das árvores, ou no caso dos brushes de árvore. Aqui no caso pode ser que não esteja visível para você por conta que esse brush é instalado. E para instalar brushes aqui no Photoshop é bastante simples. Você vem aqui nessa rodinha aqui, vem aqui em importar pincéis e ao clicar ali vai abrir uma pasta na qual você pode selecionar o arquivo de brushes, que aí no caso eu disponibilizei alguns para vocês ali em pincéis do Photoshop, no qual você pode selecionar os 3 de só uma vez e vir aqui em carregar, que ele vai aparecer aqui para vocês. Mas feito isso aqui, eu vou clicar na árvore que eu vou selecionar para representar a vegetação existente aqui. Aqui no caso eu vou aumentar o tamanho dela para deixar em um tamanho bacana aqui. Aqui esse tamanho está bom e também vou pegar essa cor aqui. Aqui eu vou aplicar o brush, aqui também. Aqui você pode observar que o brush está bem denso, que aí podemos agora, depois de aplicar as 3 árvores aqui, vir aqui na camada e diminuir a opacidade aqui para uma opacidade que não chame muito a atenção. Além disso também eu posso colocar algumas árvores em primeiro plano aqui para representar que há algumas árvores existentes ao longo dessa calçada aqui que estão próximas do posicionamento da câmera. E para isso eu posso aumentar o brush aqui, dar um clique com o botão direito aqui e rotacionar ele aqui para assim ficar melhor. Aqui eu vou dar uma movida com o Enter apertado e jogando para cá. E aqui eu vou delimitar uma zona para simular que há alguns ramos de árvore aqui. Aqui tá bom. E aqui no caso eu vou fazer a mesma coisa, mas agora eu vou rotacionar o pincel aqui certinho. E prontinho, aqui fica bom. Deixa eu baixar um pouquinho, aqui tá bom. Que aí fica esses elementos em primeiro plano aqui
da vegetação, simulando que há duas árvores existentes próximo do local onde determinei o enquadramento da imagem. Feito isso, agora eu vou continuar aqui e vou dar um clique e criar uma nova camada e renomear ela para 2P. Deixa eu apertar o Shift aqui e pronto, e dar um Enter. Contudo, eu vou jogar isso para baixo da camada de 1P por conta que essas árvores são vistas primeiro que essas árvores de segundo plano. Agora eu vou selecionar um outro tipo de árvore, que pode ser, por exemplo, esse daqui. E agora eu vou aplicar essa árvore aqui. Prontinho, até no caso vai ficar bastante forte aqui inicialmente, mas depois você pode modificar a opacidade ali dentro do menu de camadas. Aqui tá bom. Aqui e vou distribuindo essas árvores aqui ao longo. Prontinho e aqui. Aqui eu posso diminuir a opacidade bastante para assim só criar um volume necessário aqui. Aqui está bom. Agora é continuar com as árvores de terceiro plano lá no fundo, que aí eu vou renomear novamente, criando uma nova camada, 3P, e vou selecionar talvez um outro tipo de árvore, que às vezes pode ser... Cadê? Esse daqui, que aí essa árvore não vai ser muito visível lá no fundo. Aí só para criar um volume aqui. Prontinho. Aqui no caso não importa se ficar em cima ou não do mobiliário, que normalmente quando está lá no fundo, ele nem vai ficar muito visível na imagem. Prontinho, aqui eu posso aplicar uma opacidade e prontinho. Aí, agora com as árvores já finalizadas, agora é só partir para o próximo elemento, que são as pessoas e outros tipos de seres vivos, como animais, pássaros, animais e pássaro é a mesma coisa, né? Mas colocar animais. Aqui eu vou em pessoas e vou vir aqui novamente nos arquivos que disponibilizei e posso vir aqui em escalas humanas, que vai ter as escalas antigas. Aqui no caso eu vou utilizar uma mesma linguagem clássica para as escalas humanas para seguir de acordo com a atmosfera do projeto. Vou selecionar algumas escalas humanas aqui, posso selecionar esse carinha aqui, lendo o jornal, essa mulherzinha com uma rosa, esse carinha aqui com cachimbo, esse outro aqui, este casal aqui, essa mulherzinha com os braços cruzados, não sei, não é cruzados não, mas com a mão na cintura. Aqui, essa outra aqui não, mas essa sim. Essa lendo o jornal, talvez essa daqui, deixa eu ver, essa não. Aí eu posso selecionar, e sempre bom selecionar as escalas humanas de acordo com a paleta de cor existente. Não pode seguir, tipo, não precisa seguir fielmente as cores que eu separei ali na paleta de cor, mas que tem uma certa relação de tons. Por exemplo, tem o azul que eu separei ali, tem o marrom e assim por diante, que aí você pode seguir essa paleta de cor como referência para inserir outros elementos, mesmo que estes não estejam 100% na cor da paleta de cor. Aqui eu vou arrastar para dentro e aqui eu posso já delimitar onde cada elemento vai ficar, ou até mesmo vir aqui e colocar eles aqui em cima, para depois facilitar o acesso e a distribuição das escalas humanas ao longo da imagem. Aqui, deixa eu vir para cá, opa, aumentei demais. E prontinho, mais um. Inserido todas as escalas humanas, agora é só distribuir e também ajustar de acordo com a atmosfera da imagem, além também da questão da altura das escalas humanas, que tem que estar de acordo com o ambiente em si. Aqui no caso até está um pouquinho mais grande, mas aí eu vou diminuir um pouquinho o tamanho deles aqui. E pronto, aqui no caso, como é uma perspectiva de uma altura diferente do olho humano, aqui no caso você meio que vai ter que fazer
de acordo com os elementos, pegando de referência os elementos existentes aqui. E aí você vai distribuindo as escalas humanas e configurando o tamanho delas aqui, apertando Ctrl T e configurando elas aqui de acordo com o tamanho adequado para a composição da imagem. E prontinho, aqui eu vou jogar essas pessoas para dentro do grupo. Além disso também, eu fico essa mulherzinha voando aqui, mas eu quero mostrar uma técnica bastante legal, que você pode colocar essa mulherzinha simplesmente aqui na varanda do prédio, ok? Eu vou diminuir o tamanho dela de acordo com o tamanho da varanda. Aqui tá ok e prontinho. Aqui no caso eu vou criar uma máscara totalmente branca. E aqui onde está a base, eu vou vir aqui em linha, pegar a varinha mágica. Até no caso eu vou jogar ela um pouquinho para cá, aqui está ótimo. Mas pegar a varinha mágica e selecionar esses elementos aqui. Até no caso estava com a camada da mulherzinha ativada. Agora sim vou clicar aqui na camada de linhas e até posso até ocultar ela aqui para assim facilitar a seleção dos elementos aqui. Prontinho, tem esses daqui, mais esse daqui, mais este e mais este. E além disso também tem este outra parte aqui, que no caso seria onde está os pés, que aí você pode usar a varinha mágica ou também outro tipo de seleção, por exemplo, a seleção retangular, que aí você vem aqui em adicionar a seleção, que aí você vem e coloca essa seleção aqui, que aí vai ficar salva. Aí no caso é só vir aqui e pintar de preto aqui com o Alt Backspace, que aí esconde para trás do corrimão ou do caso do guarda-corpo, que aí fica essa mulherzinha aqui dentro da varanda observando a rua. Fora isso também agora colocar os pets, que eu vou criar uma camada específica para eles, renomear de pets e prontinho, e ir lá no grupo e selecionar os animais, que pode ser esse gato meio egípcio, esse doguinho, essas pombinhas e também esse passarinho aqui. Vou selecionar aqui e aqui eu posso já inserir eles de acordo com onde eu vou selecionar, ou vou inserir ou não aqui. Aqui eu vou colocar esse animalzinho azul aqui, no caso esse passarinho, e até vou dar um clique e virar horizontalmente para assim ele ficar voltado com o olhar para lá. Aqui, ok, prontinho. Agora eu vou colocar o gatinho, que é um gatinho meio egípcio, meio antigo, e diminuir o tamanhozinho dele aqui. E prontinho, colocar ele aqui em cima do telhado, fazendo com que ele fique observando todo o movimento. E fora isso também, eu vou colocar esse cachorrinho aqui interagindo com essa mulherzinha aqui, que aí meio que fingindo que esse cachorro está olhando para a rosa que ela está na mão. E faltou as pombinhas, que aí no caso eu vou colocar bem elas aqui, que aí cria um equilíbrio na imagem também, que aí no caso 2 animais aqui e 2 animais ali. E prontinho. Feito isso, os animaizinhos estão inseridos aqui, tá bom? A posição. Agora vamos para a parte final da imagem, que é inserir alguns detalhes ao longo da imagem para assim dar uma outra atmosfera, que aí no caso seria danos nas paredes, que aí no caso seria aquelas marcas de chuva, talvez, ou aquela parte das paredes se desbotando, que normalmente tem em prédios mais antigos, e assim por diante. Aqui no caso eu vou selecionar essas faces dos prédios, e para isso eu primeiro vou criar um grupo renomeando ele de danos, e aqui eu vou selecionar essa camada de cor aqui, que por enquanto ainda não utilizamos, no qual eu vou clicar sobre ela, pegar a varinha mágica e vir aqui em adjacente, desligar ele e selecionar aqui para assim ele selecionar tudo que tiver a mesma cor, assim como essa parte aqui, que aí ele vai selecionar todos os prédios aqui, ou no caso todas as faces do prédio. Aí eu vou vir aqui e crio uma máscara, que aí agora eu só posso aplicar os danos dentro dessas paredes aqui. Contudo, quando eu crio
essa máscara aqui, ele cria um probleminha aqui, que aí no caso, se eu pegar um brush qualquer aqui e pintar aqui, opa, estava pintando a máscara, mas eu vou criar uma camada aqui, mas eu venho aqui e pinto aqui, você observa que se eu pintar aqui, vem aqui embaixo e também aqui do lado, que normalmente não seria muito útil para mim. Vou dar um Ctrl Z, vou primeiro desativar o Caps Lock aqui para ver o desenho do pincel e vou dar um clique aqui e selecionar a camada de danos que você já inseriu, no caso os brushes de danos que você já inseriu, eu vou selecionar um desses aqui, que no caso eu vou pegar este daqui. E prontinho, aí depois eu vou selecionar uma cor, que seria esta daqui, o marrom, e aqui no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa camada de linhas, ativar a varinha mágica, vou novamente ligar aqui o adjacente para assim, opa, no caso eu até vou pegar a camada de cor por conta que ela vai ser melhor, que você viu que eu fiz a seleção, nas linhas ele pegou uma face a mais, aí no caso da cor pegou a face específica que eu desejo. Aí no caso selecionado, agora sim eu volto ali, pego a ferramenta de brush do pincel e agora eu vou começar a pintar essas bordas aqui, por exemplo aqui, aí você vê que está meio fortinho, até posso rotacionar aqui, para assim ficar certinho, aqui e aqui. Aqui no caso até ficou bastante forte, agora eu só vim aqui fazer aquela técnica de diminuir a opacidade aqui, por uma opacidade que não chama muita atenção. Agora eu vou pegar essa face aqui, fazer esse desbotamento aqui, mais aqui e prontinho. Vou dar um Ctrl T, às vezes até posso pegar um pouquinho só aqui, tá bom? Agora eu vou continuar fazendo a inserção desses danos aqui nas paredes específicas aqui, que aí eu posso novamente pegar aqui a camada de linhas, no caso da cor, vir aqui, selecionar as camadas que eu desejo aplicar inicialmente os danos, que aí eu volto agora aqui e aplico os danos aqui. E assim eu continuo camada ou face por face aqui, para assim criar um efeito bem bacana aqui na imagem. Deixa eu vir aqui e você pode ir fazendo isso na imagem que estamos realizando. E feito todo esse processo de danos aqui, você pode notar a diferença entre os prédios sem danos e os prédios com os danos, que aí dá uma atmosfera ou um detalhe bem sutil, mas que faz uma diferencinha na riqueza visual que tem a imagem. E outro detalhe que podemos aprimorar aqui é colocar uma cor nos ornamentos existentes ao longo do topo da edificação e também onde está dividindo os pavimentos existentes ao longo da edificação. E para isso, novamente, eu vou vir aqui em cor, pegar a varinha mágica, desativar o adjacente e vou vir aqui e selecionar essa área aqui. Contudo, aqui uma questão é que como essas faces são mais não ortogonais, mais circulares, assim por dizer, o Photoshop, o arquivo lá do SketchUp, ele vai exportar meio sendo um arquivo com várias diferenças de cores, tipo um degradê entre os ambientes, entre essas partes mais circulares da imagem. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho para você selecionar esses arquivos aqui, aí você só tem que ficar conferindo certinho se está tudo ok ou não. Aí você vai selecionando que uma hora você vai selecionar todas as cores correspondentes existentes. Cadê o resto? Aqui, tem mais esse daqui. Prontinho, mais um pouquinho aqui. E prontinho, que aí vai estar agora selecionado, até selecionar aqui no TR, que aí no caso a gente tem que tirar essa seleção. Para isso eu posso pegar o laço poligonal, vir aqui nessa opção de subtrair a seleção, e eu posso fazer um desenho qualquer aqui, que aí para subtrair certinho essa seleção do térreo aqui. Deixa eu vir aqui, prontinho, ficou um pouquinho aqui que eu fiz uma seleção mal feita, e agora sim, prontinho, e eu posso criar o grupo aqui, até nem nomeei a camada, mas aqui eu vou colocar ornamentos. Prontinho, aqui está em letra minúscula, mas eu não vou
colocar ela em letra maiúscula não. Mas aí eu vou vir agora aqui em ornamento, cor sólida, e selecionar esse marronzinho mais fraco, e vir aqui e diminuir a opacidade para não chamar muito a atenção. Mas prontinho, só esses dois detalhinhos aqui, você pode ver que deu uma diferença bem sutil, mas aumentou a riqueza visual da imagem. E agora, para finalizar a imagem, esqueci de um item aqui, que é o carrinho. E para fazer o carrinho, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar a camada do carrinho e vou aplicar uma cor aqui para ele. Aqui no caso, eu vou pegar a varinha mágica, e aqui na varinha mágica eu vou selecionar as áreas que eu vou pintar o carro. Que aí no caso, opa, peguei demais, eu esqueci de habilitar o adjacente aqui para pegar as áreas específicas apenas. Aqui no caso, aqui também, aqui e prontinho. Até pegou umas áreas a mais aqui, mas aí eu posso até deixar aqui que não vai fazer muita diferença não. Vou dar um Ctrl Z e prontinho. Agora eu vou pegar uma cor sólida aqui, e vou aplicar uma cor. Tá um marrom, mas aqui eu vou ter que dar um zoom para conseguir trabalhar com a paleta de cor, mas eu vou pegar aqui e colocar esse verdinho aqui, vir nessa opção de multiplicação para se mostrar as linhas e apagar e diminuir a opacidade aqui. E também corrigir algumas coisas agora aqui na imagem, para ficar certinho. Primeiro, que você pode observar que o farol está da cor verde, que não é o correto. Para isso eu vou pegar a ferramenta de brush e desativar o Caps Lock aqui, só para visualizar, até no caso já estava desativado, mas aqui eu vou vir em pincéis gerais e selecionar essa opção, diminuir o tamanho dele aqui. Aqui no caso ficou a cor marrom, dou um clique aqui, que aí já automaticamente vai para a cor preta. Aqui no caso, deixa eu fazer do mesmo tamanho, prontinho. Opa, pintei sem querer, por conta que eu não selecionei a camada específica da máscara do preenchimento. Prontinho e prontinho, que aí fica certinho. Aqui no caso até ficou sem a cor verde, eu posso vir aqui com a ferramenta de laço poligonal e prontinho, e vou fazendo esses últimos detalhes da imagem que, por enquanto, pode parecer fúteis de primeiro momento, mas que fazem uma baita diferença no resultado final. Prontinho, agora eu vou pintar de branco. Deixa eu vir aqui, pintar de branco e prontinho. Agora, se o carrinho está bem já delimitado, aqui no caso tem um risquinho aqui no chão que eu vou apagar, que aí eu vou criar uma máscara, pegar a ferramenta aqui, colocar na cor preta, e agora é só pintar aqui para assim ficar certinho. E além disso também faltou pintar aqui o vidro, que o vidro não seria na cor marrom, né? Ou na cor verde. Aí no caso eu vou pegar a ferramenta de seleção de laço poligonal, que aí eu vou vir aqui e vou continuando, que aí no caso eu vou retirar essa opção aqui, pintando a máscara de preto. Que vou indo, mas você vê que esses últimos detalhes aqui, até de certa forma, algo que poderia ser considerado fútil, mas que fazem diferença. Contudo, se você não tiver esse tempo necessário para fazer esse detalhamento, pode ir com o que você tem mesmo, que não vai fazer, que aí no caso a imagem já vai estar muito boa sem ter esses mínimos detalhes aqui. Até se eu quisesse inventar mais, eu poderia criar umas folhas esparramadas aqui e assim por diante. Mas eu vou finalizar a imagem aqui mesmo, por conta que você já pegou a lógica da coisa, onde uma imagem bem simples, deixa eu pegar o antes da imagem para você observar, que no caso seria essa imagem aqui, o antes e o depois, que aí no caso é toda essa humanização que você olha e observa que faz uma baita diferença. Fazer uma humanização bem leve e bem rápida aqui dentro do Photoshop. Contudo, nunca se esquecendo que antes do Photoshop tem todo um processo para ajudar a você a pensar na forma como você vai compor a sua imagem, e que isso vai impactar
de uma forma não drástica, mas de uma forma positiva quando você vê o resultado final da imagem, que aí você vê que toda a imagem ou peça gráfica que você fazer está comunicando o que você deseja e da forma com que você deseja. Assim, eu vou finalizando a aula. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, deixe o like ali embaixo e também compartilhe com alguém que também está fazendo um TCC de urbanismo ou está para enfrentar as matérias de urbanismo. E assim, se você for fazer a imagem que estou realizando, aí você pode postar lá no Instagram, às vezes me marca lá. Mas é isso, eu estou indo nessa. Até a próxima. Tchau, tchau.